Na próxima terça-feira, dia 4, às 7 horas da noite, o Casarão 34, em João Pessoa, vai abrigar o lançamento do livro Não é a Droga, Sou Eu, em que Eziel Inocêncio, ele relata, ele faz crônicas do processo em que ele ainda vem passando de recuperação do vício das drogas. E aí a gente vai conversar com ele aqui agora sobre esse processo. Eziel, que já fez parte dos movimentos sociais, é um cara que tem uma história na Paraíba, né, Eziel? De movimento sindical, de movimento estudantil. E aí como é que foi essa passagem, vamos dizer assim, do movimento para tu entrar nessa história das drogas? Foi um prazer, viu, Augusto Magalhães, estar aqui na sua TV Bafafá, Paulo. O livro, ele conta toda essa trajetória, né? Eu digo assim, para resumir, quando era militante, a militância política me preenchia. Sim. Eu me sentia uma pessoa importante, me sentia bem. Era maravilhoso. Quando eu me afastei, inclusive nessa época eu bebia. Mas a bebida não ocupava um espaço importante na minha vida. Porque o espaço importante quem ocupava era a militância política. Era o que me deixava feliz. E isso foi nos anos 90, né? E depois que eu me afastei da militância política, aí ficou um espaço vazio e quem passou a ocupar esse espaço foram as drogas. Certo. E esse teu afastamento, ele se deu por quê? Porque acabou o teu período, o teu mandato? Por que foi que você se afastou da militância? Acabou, Augusto, por medo meu. Eu me sentia bem, me sentia feliz, me sentia importante, mas eu fazia tudo com muito medo, porque eu tenho uma insegurança muito grande. Eu me sinto uma pessoa fraca, uma pessoa que não tem nada de interessante para mostrar para as outras pessoas, mas eu conseguia fazer, mas com muito medo. E chegou um momento que o medo venceu. Aí eu me afastei. Eu fiquei com medo Eu fui candidato a vereador, aí tive uma votação que não era... eu pensava que ia ser eleito, né? Mas foi uma votação boa, mas eu queria muito mais. E eu fiquei com medo, não vou ser um grande político. Aí por medo eu me afastei, por medo. Certo. É uma certa decepção, né, com o movimento em si, porque quando você está no poder, você está rodeado de pessoas, tem gente sempre ao seu lado, você está sempre em movimento. Quando acabou isso, você se sentiu meio frustrado? Olha, mas esse medo todo mundo tem, né? Mas as pessoas fazem as coisas, enfrentam os desafios com medo mesmo. Não tem aquela história, né? Vai com medo mesmo. E eu sou diferente, eu desisto. O medo me paralisa. Eu comecei 5 cursos na UFPB, não terminei nenhum por causa desse medo. Quando eu estava perto de terminar, eu desistia porque eu achava que não ia ser bom naquilo. Mas veja bem, aí eu estava voltando àquela primeira pergunta para completá-la. Então eu me sentia bem importante no movimento estudantil e tal. Fui presidente do DCE, fui diretor da Uni. Aí depois, por medo, eu saí. Depois, eu fui tentar ser importante com cocaína no bolso. A cocaína dá uma sensação de poder. E principalmente nos espaços de uso, onde muita gente usa, quem tem cocaína no bolso e tem disposição de fornecer para as pessoas, né, de dar às pessoas, que é uma coisa difícil, né, porque é uma droga cara, então essa pessoa fica sendo importante naquele lugar. E eu me contentava com isso. Era uma forma mais precária de ser importante, muito mais precária do que com o movimento estudantil. Mas foi a que eu arranjei e fiquei naquilo. Enchi o bolso de cocaína e ia para lá, no mundo locais, me sentindo uma pessoa que tinha importância. Ali naquele momento você era o rei, né? Você tinha o poder, você tinha em mãos o que as pessoas queriam. Exatamente, Augusto. Por que é que eu tenho essa obsessão por fazer coisas que me garantam uma importância em qualquer grupo que eu estiver?
Por que eu sempre fico buscando fazer algo importante? Eu refleti sobre isso no meu tratamento, né? Nos meus 10 anos de tratamento. Eu fui buscar, né, uma resposta para isso. Por que eu me comporto assim? Por que eu sempre, em toda a minha vida, eu fico buscando fazer algo importante? Aí, a resposta que eu achei é que na minha infância, eu não tinha importância alguma. A minha infância foi muito ruim. Eu era um menino... De vez em quando, em alguns grupos, surge um menino assim, uma criança assim, que apanha dos outros e tem medo de reagir, que é escanteado, né? Eu era o último do grupo a ser escolhido para jogar futebol porque eu jogava mal. Eles me excluíam, por exemplo, da disputa por namoradas. Eles diziam que eu era gay e eu não me defendia, não sabia me defender. Enfim, eu era o último do grupo, sempre. Eu acho que aquilo, até hoje eu me sinto daquele jeito e fico tentando sair dessa situação. Eu não vivo mais essa realidade. Hoje eu sou um adulto, há muito tempo, né, que eu sou um adulto. Que sou igual aos outros, mas parece que eu me sinto naquela situação ainda e fico tentando sair. Tudo que eu faço é tentando sair daquilo. Agora eu estou tentando ser importante com um livro. É muito melhor do que ser importante com cocaína do bolso, né? Claro, com certeza. Agora, eu queria te perguntar outra coisa. A partir de que momento você disse, eu preciso fazer um tratamento? Você foi levado a isso ou você decidiu fazer? Eu que fui, eu que decidi, porque o prejuízo estava muito grande. Veja bem, enquanto eu estava buscando esse negócio de ser importante em coisas menos destrutivas, eu estava suportando. Na militância política, por exemplo, eu não ia morrer de fazer militância política. Mas eu me prejudicava um pouquinho, porque eu fazia muito exageradamente. Eu deixei de estudar, não me preocupava com minha formação profissional, porque eu só queria fazer militância política. Mas não me prejudicava tanto. Com as drogas, né, com álcool e cocaína, aí o prejuízo começa a aparecer forte. Aí foi um desastre, né? Porque aí eu comecei a gastar tudo que eu tinha, me endividar. Era um caos a minha vida. Aí eu decidi parar. Quando eu decidi parar, eu não conseguia. Porque eu já tinha acostumado tanto com aquela sensação de prazer, de poder que a cocaína me dava, que eu sabia que estava me destruindo, mas a sensação no momento que eu fazia era boa. E eu não conseguia parar. Aí eu procurei a clínica para me internar, para me ajudar nessa... Certo. Aí, nessa clínica, você está desde 2018, por aí? Não, a primeira vez que eu fui para lá foi em 2013. Esse ano está fazendo 10 anos que eu vou para lá. Certo. Então, aí, esse período de 10 anos, o que foi que mudou na sua vida? A sua percepção de vida mudou em relação às pessoas? Eu digo, Augusto, lá na clínica, eu digo para eles, rapaz, vocês foram minha salvação. Porque eu não ia descobrir nada disso, do que eu sou, adquirir esse autoconhecimento para poder, a partir desse autoconhecimento, escolher os caminhos da minha vida, porque eu fazia tudo sem perceber. Eu não sabia que esse sentimento meu, tão forte, guiava a minha vida, conduzia a minha vida e me levava a fazer coisas tão prejudiciais a mim mesmo, fazer escolhas tão ruins. Eu não percebia. Aí, desses 10 anos, com esse autoconhecimento que eu adquiri, a minha vida, eu não saí da dependência ainda, né? Eu faz apenas 3 meses que eu estou sem uso. Certo. Mas hoje eu sei o que é que eu posso, eu sei qual é o sentimento que me move, e agora, por exemplo, eu estou canalizando esse sentimento de querer ser importante com um livro. E não estou nem pensando em pegar cocaína e sair distribuindo por aí. Certo, graças, né? Escuta, mas me fala um pouco sobre o livro. São crônicas, você relata o dia a dia nesse tratamento, nessa clínica. Você pode falar um pouco sobre como é o dia a dia por lá? Ou então alguma crônica do livro que você queira destacar? Bom, o livro está aqui, né? Mostra aí o livro. Não é a droga, sou eu. Inclusive, o título fala exatamente isso, né? Quer dizer que o problema não é... você, acho que por essa conversa que nós estamos tendo aqui, já deu para perceber que eu sempre fui um dependente, eu sempre tive um sentimento, uma carência. A droga só entrou no meio. E foi mais um instrumento que eu utilizei para isso. Mas eu tive outras dependências. E o livro,
eu escrevi a metade dele em 2018 e a outra metade em 2022, o ano passado. Quando eu comecei a escrever, eu não imaginava que ia ser um livro. Eu escrevia para suportar mais a internação, né? Porque é ruim estar internado, apesar da clínica ser ótima. Mas você estar privado da sua liberdade nunca é bom. Sempre é ruim, dá uma solidão, dá um sentimento de derrota, né? Pô, como é que eu vim parar aqui? Como é que eu não posso usufruir da minha liberdade de ir e vir? Aí eu escrevi mais para suportar esse sentimento, né, de tristeza. Escrevia como se fosse para mim mesmo. Mas eu escrevia as reflexões que eu fazia dentro da clínica. Porque lá o tratamento é muita reflexão. Você descobriu por que é que você se tornou dependente. Quais são os sentimentos que lhe moveram para isso. Então eu pensava e escrevia. Discutia nos grupos, escrevia. E foi assim, cada crônica é uma reflexão. Mas, nesses 10 anos de tratamento, eu não estou curado, né? O psiquiatra lá falou, eu não estou curado. Mas eu hoje estou com mais autonomia de seguir minha vida, de não ser escravo de uma coisa. Então você continua o tratamento ainda, né? Eu estou internado ainda. Eu venho aqui só para arranjar uma saída para vir aqui divulgar o livro, é uma luta. Por exemplo, então eu fico lá e cá, né? Eles ficam monitorando, né? Porque tem risco, né, da pessoa recair. Eu venho com meu amigo Léo Asfora, que está aqui. Ele é o editor do livro. E ele vem comigo, ele é de Recife, né? Ele vem comigo e ele diz: você não vai sair do meu pé. Porque não vou lhe dar uma chancezinha, nenhuma chance para você recair. Eu espero que você consiga vencer o medo, né? E partir para uma outra posição na sua vida. Eu que agradeço, Augusto. Eu achei ótima a conversa. Me senti muito à vontade. E acho que a TV Bafafá me pegou, né? É muito descontraído o papo de vocês, né? E obrigado. E queria convidar todos para no dia 4/4, próxima terça-feira, às 19 horas, no Casarão 34, lançamento do livro Não é a Droga, Sou Eu.